olha que interessante, a gente vai para as características da força, né? Que tem a magnitude, intensidade, direção, ponto de aplicação. A força, tá? Quando a gente faz uma representação, ela tem uma ideia desse vetor aqui, né? Dessa setinha. A setinha mostra o quê? A direção, o sentido e a intensidade da força. Quanto maior a seta, maior a intensidade. Tá? Essa é a construção da vetoração, né? O nome correto, vetoração da força, né? Representação da força. Aqui me mostra, se essa força desse cabo de guerra, desses dois meninos, forem equivalentes, o que vai acontecer? O cabo de guerra vai ficar parado, né? Vai empatar. Né? Agora, olha que interessante. Se esse aqui for um pouquinho maior que esse aqui, eu faço um menos a outra. E a resultante vai ser o que restou ali da seta, né? Que esse daqui vai movimentar o outro menininho. Tá? Aqui tem a força paralela, olha que interessante. Tá? Essa força, por exemplo, na questão da prótese, isso tem que ser bem orientado, porque a força esteja mais ou menos no centro entre as duas aplicações. Porque se não tiver no centro, tiver com uma tendência mais acima ou mais inferior, você cria um momento de uma força rotacional, tá? Referente à prescrição de uma órtese. Por isso que é importante, a cada ponto é aplicada uma força específica e isso tem que ser prescrito numa condição individual. Aqui, né, tenho pontos de aplicação de força de forma concorrente. Como é feito? É aquele sistema cauda-ponta. Essa seta é colocada aqui, ó, na ponta da seta da outra pessoa que está fazendo força e essa seta aqui é aplicado aqui, ó. E aí você traça uma resultante. Aonde que vai? A força desse, a força A ou força B, qual que é duas ou mais forças colocadas num ponto em comum, mas direções diferentes, o efeito a gente vai ver. Como é que a gente vai ver a resultante? A gente faz essa construção desse diagrama aqui, né? Para ver essa força resultante. Legal. E a mesma coisa que a gente faz ali, né? Quando a gente observa que a gente tem um deltoide, né? Uma força anterior, uma força posterior, e que a realização de uma mais a outra vai ter o sentido para qual? O sentido para o meio. E lógico, se a gente tem esse sentido maior, ó, essa seta maior do que essa que é o posterior, tá? O que acontece? A gente observa o quê? Que tem uma tendência maior de você abduzir e trazer um pouco para frente. Por quê? Porque ambas aqui, a do meio tem a direcionamento para o meio, a junção da fibra posterior e da fibra anterior tem um pouco de vantagem. Então, me fala que quando eu faço abdução estrita, eu tenho uma tendência de abduzir e ir um pouco em direção àquela seta que tem uma representação maior. Tá? Que é aqui, ó, a parte clavicular, essa representação Aqui eu peguei só essas duas e fiz a representação dessa vetoração dessa fibra do deltoide clavicular, mas o deltoide posterior, aqui o espinal, para ver o direcionamento de força um pouco mais tendencioso para a parte anterior. Olha que interessante, o trapézio também, né? Peguei as linhas de força e aí observo, quando eu tenho, ó, o sentido e a direção da fibra superior, a fibra inferior e a fibra média. E aí eu observo, quando eu contraio os três trapézios, aonde que ele vai me levar? No sentido da retração, da adução escapular. Então, isso que é interessante. Quando eu faço a adução escapular, lógico que majoritariamente eu tenho um resultante maior para a fibra média. Mas eu tenho o quê? Eu tenho as outras fibras do trapézio também participam. Tá? Quando eu faço a remada, então a remada é um exercício que trabalha trapézio, principalmente com ênfase maior quando eu faço o quê? Essa adução escapular. Aqui as forças binárias, né, quando a gente tem sentidos diferentes, resultando num movimento rotacional, aonde que a gente observa isso? Nos músculos rotadores superiores escapulares. Trapézio superior, trapézio inferior e o serrátil, né, que eles trabalham
em conjunto das suas ações direcionadas para quê? Para movimentar essa escápula em rotação superior. Tá? E aí a gente tem a composição vetorial. Setas com o mesmo sentido e a mesma direção. Eu vejo a soma das magnitudes, né? Eu tenho duas forças aplicadas, mesmo sentido e mesma direção, eu faço uma seta maiorzinha aqui, tá? E a decomposição é uma menos a outra, tá? E aí eu vejo sentidos, uma direcionando para um lado e outra para o outro, eu faço a composição, né? Eu fecho um diagrama e vejo o sentido da força. Aqui, ó, como é que eu levo essa condição, isso aqui é interessante, tá? Para a questão muscular. Eu quero ver a ação muscular a partir da composição vetorial. Parece difícil, mas não é. O que acontece? É bem simples. Eu identifico o músculo a ser analisado, a extremidade do músculo, onde que ele está nos seus dois extremos, a origem e a inserção. Qual que é o ponto móvel e qual que é o ponto fixo e a direção das fibras. Aí eu faço um vetor no sentido acompanhando as fibras, e o sentido do vetor, a parte móvel em direção à parte fixa. Vou explicar para vocês. Vou ver aqui de novo. Ó. Aqui fica mais fácil, tá? Esse exemplo é o romboide, tá? Romboide maior. É o mais fácil que tem. Então, por exemplo, se eu vou fazer vou fazer um vetor resultante, tá? Então eu pego as duas extremidades do romboide. Essa extremidade aqui, ó, se eu contraio o romboide, qual que é a parte mais leve e qual que é a parte mais pesada? A escápula ou a coluna, qual que está mais estável ou menos estável? Oi? Coluna mais estável, né? Contrai romboide, não é a coluna que vai em conta a escápula, é a escápula que vai em conta a coluna. Então eu pego aqui, ó, esses são os dois pontos de fixação, né? Origem e inserção. Então eu faço, ó, uma linha nesse sentido aqui da fibra. Tá? E se eu contraio, se a escápula vai em direção à coluna, eu faço uma flecha nessa direção aqui. Então tem um romboide nesse sentido para cada das fibras, certo? Como aqui está no vídeo. Aí eu faço o quê? Eu vi que a escápula é a parte mais móvel. Então eu sei que quando se contrair, vai esse no sentido desse. Pego o sentido da fibra aqui, ó, faço aqui, ó. Então o vetorzinho é aqui, ó. Porque quando contrai, ó, peguei toda a conexão de um músculo, ó, para cá, tá? Aí o que acontece, né? Eu vou fechar um diagrama. Eu vou fazer uma setinha no sentido para cima, ó, até a linha, ó, dessa seta aqui. E aqui, ó, eu faço o quê? Uma seta para cá até a linha daqui. Daí eu fecho, ó. Eu fecho um diagrama. E a partir do vetor resultante, eu estabeleço essa linha de baixo até o sentido da seta. E esse sentido de cima até a altura da seta aqui. Mas o que isso me diz? Para que importa para mim isso aqui? Porque aí eu consigo identificar o quê? Que o romboide, essa fibra, nesse posicionamento articular, ele é potencialmente isso aqui de adutor, mas ele tem o potencial de isso aqui de elevador da escápula. Então eu consigo associar a função, que ele faz pouca elevação, mas faz muita adução nesse posicionamento aqui. Então eu vejo as duas funções associadas do romboide fazendo essa observação dessa fibra muscular, tá? Aqui, ó, o que acontece? Eu vi, ó, embaralhado de setas. O que é isso? Cada uma dessas setas, elas me mostram a função dos músculos que estabilizam a escápula. Aqui é um resumão, tá? Mas eu vi, ó, como os vetores. O que é o vetor? Fez exatamente aquilo que eu fiz. Você pega o sentido da origem até a inserção, da parte mais móvel em direção à parte mais fixa. Faz o traçado. E aí eu vejo. Então, por exemplo,
Olha o trapézio superior. Só daqui eu vejo o quê? Que ele é isso aqui, ó. Ele é isso, nesse sentido para cá. Eu faço uma seta no sentido da elevação e no sentido do quê? Da adução. E aí eu vejo as duas funções do trapézio e em cada posição que eu analiso o segmento, pode ter variação. Olha o trapézio inferior. Olha o trapézio inferior. Ó, ele é isso aqui, ó, depressor da escápula. Quanto maior a linha, maior a sua associação. E ele é isso aqui o quê? O quê, pessoal? Adutor da escápula. Os três são adutores, tá? Mas a gente consegue observar esse tipo de ação. Olha o manguito, olha nessa posição como ele é cooptador. Porque ele auxilia, o manguito rotador está como um todo, ele auxilia o quê? Na junção, na cooptação da cabeça do húmero na cavidade glenoide.